Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é o Bahia, a expectativa da torcida do Bahia para o início dos campeonatos. Agora o Bahia numa nova fase, aonde eu, particularmente, Alexandre Magalhães, aqui do canal Resenha com Magalhães, eu não vou mais me referir a como o Bahia está sendo administrado mais. Eu não falo, porque eu tenho um ponto de vista e a torcida tem outro ponto de vista. E como, de vez em quando, não entendem o meu ponto de vista, acham que eu sou contra, eu estou torcendo contra, eu não falo mais sobre administração. Falar do time, do futebol. Se eu ver que tá bom, tá bom. Se eu ver que tá uma merda, eu vou falar que tá uma merda, independente de quem esteja administrando. É óbvio, é lógico que a cobrança vai ser muito maior. É lógico que a cobrança vai ser muito maior. Não por minha parte, mas por causa da torcida. Algumas derrotas serão humilhantes. O que não era algum tempo atrás. Então, as coisas sim vão mudar. Mas eu tenho um pensamento sobre essa nova forma de administração, que eu ainda não confio. E não é só do Bahia. Eu não confio na de ninguém. Pelo fato da gente estar no Brasil. Tá? Pelo fato de estar no Brasil. Tá? Aqui as condições são um pouco diferentes. E aqui a sacanagem rola solta e aqui o crime compensa. Então, eu particularmente, eu não falo mais sobre a administração. Só falo de campo, beleza? Então, vamos lá. Nesse momento aí que vai iniciar o Campeonato Baiano, né? A gente ainda não tem muita ideia, eu particularmente aqui no Rio não tenho muita ideia, a gente acompanha muito os canais, né, que cobrem o Bahia, a gente vê uma empolgação muito grande, né, da torcida, a gente vê uma empolgação muito grande dos canais que cobrem o Bahia, e aí não tem nada demais, acho legal, acho que tem que se fazer, só a minha opinião, eu acho que tem que se fazer uma separação do que está acontecendo com o Bahia para o que o Bahia era e do que está acontecendo com o Bahia em relação ao futebol brasileiro, as principais equipes. Então, tem que fazer uma diferença. O que o Bahia está fazendo, né, em relação ao que era. E o que o Bahia está fazendo em relação aos principais clubes do país. Então, são duas coisas distintas, que de vez em quando não estão levando em conta isso, estão achando que é a mesma coisa. Não é. Uma coisa é o salto que o Bahia dá em relação ao próprio Bahia. Outra coisa é o salto que o Bahia dá em relação aos principais times. Tem salto dos dois lados? Lógico, o Bahia dá um pulo. Mas o pulo que o Bahia dá em relação ao que era é uma coisa. O salto que o Bahia dá em relação aos principais times é outra coisa. Mas aqui eu não venho falar mais sobre isso. É simplesmente para deixar a minha visão. Então o Bahia monta um outro time. Meu amigo torcedor do Bahia, eu estou acompanhando, né, muitos canais, principalmente do Nordeste, que estão fazendo essas comparações. Quem é que montou o melhor elenco? Sport ou Ceará? Porque estão os dois na Série B. Quem é que montou o melhor elenco? Bahia ou Fortaleza? Quem é mais forte? Quem é que vai torar quem? Eu falei isso, eu fiz um vídeo sobre o Fortaleza. Vocês vão lá e dão uma olhada. Eu disse, o que eu falei aqui do Fortaleza, eu vou falar lá no vídeo do Bahia. Eu não acho justo fazer uma comparação
de elenco e de time entre Bahia e Fortaleza nesse momento. Eu acho injusto. Eu acho injusto porque a torcida do Bahia pode achar o que quiser, achar que eu estou jogando contra, eu não estou jogando contra. Para mim não tem comparação hoje Bahia e Fortaleza. O Fortaleza tem um time montado. O Fortaleza tem um treinador que está há 2, 3 anos. O Fortaleza contratou jogadores para posições específicas. O Fortaleza chegou a Libertadores de novo. Ou seja, o Fortaleza tem um time, tem um elenco, tem um grupo que só se fortaleceu. Então, é uma grande de uma sacanagem você querer fazer uma comparação, a não ser que quem esteja fazendo a comparação esteja criando apenas like de você, torcedor do Bahia. Simplesmente isso. Simplesmente querendo like. Ou o torcedor do Bahia ou do Fortaleza. Porque tem uns fazendo esse tipo de vídeo, não sou contra, legal. Mas tem uns fazendo esse tipo de vídeo puxando a brada pro Fortaleza. E outros fazendo esse tipo de vídeo puxando brada pro Bahia. Eu acho injusto. Porque o Fortaleza já tem um time, porra. Não dá para comparar Bahia e Fortaleza. O Bahia não tem um time. Montou um elenco. Ponto. Ah, mas dá para comparar os elencos. Também não dá para comparar os elencos, porque a gente não sabe o que alguns jogadores vão produzir. Alguns você já até sabe como é que pode produzir. Ah, não, mas o fulano estava lá no Grupo City, o ciclano estava no Grupo City. Porra, bicho. Tá numa liga americana. Tu vai comparar uma liga americana com a liga brasileira? Pô, tá de sacanagem. É jogar para baixo. Ah, ele estava jogando na Venezuela, ele estava jogando na Bolívia, ele estava jogando na Colômbia. Pô, irmão, com tudo ele está jogando no Uruguai, com todo ele para esses campeonatos, não dá para comparar com o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é muito mais forte que todas essas outras ligas, pô. A dificuldade aqui é muito maior. Ah, ele desempenhava lá. Pô, o que desempenhava lá, irmão? Não dá para comparar aqui. Aqui é outro parâmetro. O que você dá para comparar aqui é os jogadores que estão aqui, estavam aqui. Vou dar um exemplo, o Canu. O Canu você sabe o que ele pode produzir. Os caras que estão aqui, você sabe o que pode produzir. Os caras que estão lá fora, você não sabe o que pode produzir. Então é injusto com o Bahia, fazer esse tipo de comparação. Então eu não vou fazer a comparação de quem é melhor elenco, quem é melhor time. Porque na minha opinião, hoje, o Bahia ainda nem fez um jogo oficial, fez amistoso. Então hoje não dá para fazer a comparação. Hoje o Fortaleza tem um time, tem um elenco. O Bahia tem um elenco, mas ainda não tem um time, ainda vai montar um time. Então eu não faço esse tipo de comparação, que eu acho que é jogar pra galera simplesmente para like. Simplesmente para like. Tá? Respeito, mas eu não faço. Então vamos lá, cara. Vamos lá agora. Eu, olhando aqui o elenco, fui dar uma olhada em alguns jogadores, e é por isso que eu estou falando isso, que não dá para você fazer uma comparação do que alguns jogadores... Ah, o cara arrebentou na liga. Ah, o Kaique jogou algumas partidas pelo Manchester City, é isso, é aquilo outro, pá, coisa e tal, um garoto, ele tá voltando. Irmão, tem que esperar. Ah, o Biel é isso, é aquilo, tava no Fluminense, saiu, foi pro Grêmio, fez uma grande segunda divisão. O Biel, você pode ter uma base. Agora o Kaique, que saiu do Fluminense, foi lá pra fora e vai voltar, pode arrebentar? Pode, mas também tem que esperar. No Si, eu não vou fazer comparação nenhuma. Então eu olhei todos os jogadores aí que o Bahia contratou, jogadores que estavam em diversas partes do mundo e que muito poucos deles jogaram uma liga mais forte que a brasileira. Muitos poucos deles que vieram de fora jogaram uma liga mais forte que a brasileira. O próprio Everaldo, que é um bom centroavante, aqui do Brasil, que foi lá para fora, não estava jogando uma liga igual a do Brasil. Mas ele é brasileiro, ele já jogou, e aqui ele foi bem. Então você sabe que ele pode render. Então, como eu falei, não vou fazer essa comparação, porque eu acho injusta. Mas vou aqui montar aqui um esboço do que eu acho, do que eu vi de jogadores, pelo que eu estou acompanhando aí de muitos canais do Bahia. A impressão que se dá é que ele vai num tradicional 4-3-3,
com algumas variações, de vez em quando, com um homem só de marcação, com 2 de criação, mais 2 homens abertos. Pode fazer, de vez em quando, um 4-5-1, variar com 4-3-3. Ele pode fazer também, puxando um volante, fazendo uma saída de bola com 3, 5 no meio e 2 na frente. Então tem algumas variações que o Bahia pode fazer. Eu vou aqui nesse momento, através do nosso campinho, colocar o time que eu imagino que ele possa iniciar. A gente não sabe, só vai ver aí talvez no primeiro. Na verdade, no primeiro jogo não, porque tem alguns jogadores que ainda não foram nem apresentados. Já estão treinando, mas não foram apresentados. Ainda vão ser apresentados, tipo Cicinho, acho que o Diego Rosa e não sei se o Kaique. Eu acho que tem 3 ainda que não foram apresentados, mas vão jogar. Então talvez lá pela 3ª, 4ª rodada do Campeonato Baiano esteja o time principal. E o Bahia não pode poupar nada. O Bahia já tem que botar o que tiver de melhor para começar a encorpar e ver se dá certo. Porque se não der certo, quando chegar na metade do ano, o Bahia vai ter que contratar de novo. Então, vamos lá. Pedir logo a você, meu amigo torcedor do Bahia, peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-541512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar do futebol, não é para falar da política nem da religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Vamos aqui logo pro nosso campinho. Aqui. Fica aqui mais no meio. Beleza? Vamos aqui pro nosso campinho. Ih, não. Aqui eu tô no campo do Bahia. O time do Resenha tá aqui. Olha lá. Resenha com Magalhães, que depois eu vou montar. Depois eu vou montar um timinho do Resenha aqui. Montar aqui com... Vou botar meu neto, meu filho. Botar a molecada aqui toda. Mula sem cabeça, Saci, Cuca, vou botar aqui, então vou botar aqui os Vingadores, né? Hulk, Homem de Ferro, vou fazer um time, vou botar aqui. Então vamos lá, galera. Bom, o goleiro, acredito eu que seja o que veio do Fluminense, o Marcos Felipe. No Fluminense, ele teve bons momentos, mas também teve momentos de trapalhão, né? Lembra dos trapalhões? A galera mais antiga vai lembrar. Mas é um bom goleiro, um goleiro novo, que tem qualidades, tá? Que tem qualidades. Então, acredito que ele comece com o Marcos Felipe. Na zaga, acredito que vá Canu e Raul Gustavo. Canu e Raul Gustavo, a gente sabe o que pode produzir. É uma zaga nova, mas uma zaga com velocidade. São jogadores com velocidade. Não é uma zaga tão alta, mas é uma zaga com velocidade. A altura ajuda em alguns pontos. Mas tivemos grandes zagueiros, que não são tão altos. A galera mais antiga vai lembrar aí do Gamarra, que era um paraguaio. Não tinha tanta altura e era um monstro. O Juan jogou no Flamengo. Gustavo Gomes do Palmeiras mesmo não é um cara super alto. Ou seja, a gente tem grandes zagueiros que não são tão altos assim. E os dois têm um bom tempo de bola. Então a zaga, Raul Gustavo e Canu, sim, uma boa zaga, com velocidade, né? Uma boa saída de bola. Ainda acho que de repente mais para frente, né? Talvez um zagueiro mais experiente fosse necessário. Tá? Não estou falando zagueiro velho. Zagueiro mais experiente. Tá? Fosse necessário, mas aí, se precisar, no meio do ano, tem aí uma janela. Na lateral, deve ser o Chaves, né? Quando puder jogar.
Chaves. E pelo lado direito, a princípio, o Borel. Né? Vai ser o Borel aqui pelo lado direito, um garoto promissor, que um time com uma qualidade técnica maior, ele vai evoluir. E esses dois jogadores têm características parecidas de linha de fundo. Os dois têm características muito de linha de fundo. Então, os caras que jogarem aqui na frente, eles vão ter que abrir espaço para o lateral passar. Não é o contrário, igual tem alguns times que os laterais fecham, os atacantes abrirem, né? Os laterais fecham quando ataque, que aí os atacantes passam. Não é o caso pelo fato de ser o Borel e o Chaves, tá? Aqui, na volância, deve ser o Nicolas, né? O Azevedo que veio. Cadê? Aqui. O Azevedo que veio veio de fora, que já fazia parte aí do Grupo City, entende o sistema, vai dar essa cobertura e ele talvez possa fazer aquela saída de 3 aqui, ó, aquela saída de 3, espetando os laterais como alas, né? Fazendo isso aqui, ó, fazendo uma saída assim, né? Ele pode fazer isso, ele tem essa saída de bola. Então, você tendo dois laterais que vão à linha de fundo, isso facilita. Mas vai facilitar mais se você tiver aqui no meio dois jogadores que você também contribua com um bom toque de bola. Aí deve ter o Diego Rosa aqui, por um lado, e provavelmente o Mugni. Então você pode ter uma saída de bola com o Azevedo vindo aqui atrás, o Mugni encostando um pouco mais para receber, o Diego um pouco mais aqui e os alas espetados, com os atacantes aqui para frente, que deve ser o Biel fechando para o lado de cá, o Kaique fechando para o lado de cá e provavelmente o Everaldo como centroavante. Apesar de no treino ele ter colocado o Goulart, mas eu acho que o Everaldo deve ser o titular. Então, deixa eu tirar minha imagem daqui, botar aqui. Então, numa saída de bola, pode ser assim que ele vai fazer. Até o Everaldo vindo um pouco mais aqui atrás, saindo um pouco da área, o Kaique fechando para Borel e Chaves passar. Só que Biel e Kaique também sabem fazer linha de fundo. Mas como os dois laterais que viram alas numa saída de bola chegam muito à linha de fundo, os atacantes vão ter que fechar. Porque senão vai embolar aqui. Se perder a bola, vai dar o contra-ataque pro adversário. Então, a princípio, o esquema deve ser esse. E aí, deve começar num 4-4-2. Aqui. Num 4-4-2. Pode ser no primeiro homem. Mugni e Diego Rosa. Ou assim. Você pode começar assim, né? Com Biel, Everaldo. Aqui, ó. Assim, eu vou até tirar aqui para mostrar melhor. Aqui, ficar assim. Assim. Esse pode ser uma forma. Ou assim uma forma. Fazendo assim o esquema. Num 4-3-3. Pode ser um 4-1-2-3, pode ser um 4-2-1-3, aí vai variar. Então, acredito
que boa parte da torcida imagine que seja isso, né? Principal. Poderemos ter algumas mudanças, né? Uma mudança que eu acho que pode acontecer é essa aqui. Deixa eu ver. Não. A gente pode ter, talvez, o Cicinho disputando uma posição com o Borel aqui. Ó. O Cicinho disputando uma posição com o Borel, porque o Cicinho tem experiência. De repente, isso pode favorecer, né? O Cicinho disputando uma posição com o Borel. Você pode ter aqui, acho que o Matheus Bahia não, acho que o Matheus Bahia vai ser reserva mesmo o Chaves. Mas poderemos ter aqui um Daniel disputando uma posição aqui, principalmente talvez com o Diego Rosa. Poderemos ter aqui, ó, o Caio Vidal disputando uma posição, por mais que uma posição aqui com o Kaique. Temos cadê? Não. O Vitor Jacaré disputando a posição com o Biel. Aqui, Kaique. E cadê o Caio Alexandre que eu tinha colocado aqui? Ó? E o Caio Alexandre, aqui. Essa briga aqui. Quem sabe poderemos ter uma briga aqui, ó, na frente. Everaldo e Ricardo Goulart. Poderemos ter essa briga aqui. E, de repente, se quiser aí uma briga maior, de repente, o meio de campo um pouco mais deixa eu pegar aqui. Não está indo aqui. Deixa eu ver aqui. Lucas Araújo. Você, de repente, pode pegar um Rezende para fortalecer mais aqui a marcação. Botar o Rezende para fortalecer mais a marcação. Ou um outro volante aí, um garoto da base, para fortalecer aqui a marcação. Mas eu acho que, a princípio, talvez sejam essas dúvidas aqui. Ó. Eu acho que a zaga está muito bem definida. Lateral esquerda, lateral direita pode ter o Borel ou o Cicinho. Acho que o Nicolas, bem definido aqui, a não ser que não renda. Acho que o Mugni começa também trabalho. Diego Rodas ou Daniel, ali um pouco mais para criação. Acho que vai ter essa briga aqui. Pelos lados do campo, vai ter briga, que eu, sinceramente, particularmente, eu ainda não consigo ver um rendimento do nível que a torcida imagina que seja de Kaique e Biel, principalmente do Biel. Eu não vejo esse jogador todo que eu estou vendo muitos falar, sinceramente eu não vejo. Tá? Então, acho até que com o passar do tempo o Jacaré vai se tornar o titular, essa é a minha opinião. Tá? Acho que o Jacaré vai acabar contribuindo mais do que o Biel, principalmente na parte tática, mas acho que ele começa com o Biel. Mas o Jacaré, a gente sabe o que ele pode produzir, até porque, até fisicamente, o Jacaré é melhor do que o Biel. Aqui na frente, Everaldo e Goulart. E aqui o Kaique com o Caio, que a gente vai ter, sim, essa disputa. Então, o meu campinho é mais ou menos esse, como eu falei. Vamos aqui tirar agora jogadores que estão disputando posição, né? Tirar eles aqui. Tirei. Como eu falei, esses jogadores sobem muito. Os laterais sobem muito.
Então, os jogadores de ponta vão ter que abrir para eles subirem. Os dois aqui cobrirem, né? Os dois aqui, Mugni e Diego Rosa, cobrir. Azevedo subir para pegar a sobra. O Everaldo mais aqui dentro, né, esperando, porque aí faz aqui uma triangulação, podendo ir a linha de fundo. Quando um vai, o outro fecha, que é isso que acontece, quando um vai, o outro fecha. Fecha aqui, ó, porque ajuda na triangulação. Inverteu. O Borel abriu. Diego Rosa vem mais para o lado de cá. O Kaique encosta mais. O Biel fecha. Mugni fecha. O Chaves fecha mais um pouquinho. É assim que funciona. Para ter gente dentro da área. Os laterais alas têm que entrar na área, porque eles têm essa velocidade e têm esse vigor físico. Então, tem muitas opções, até pela velocidade que o time, a princípio, vai ter, mas vai depender muito desses caras aqui, ó, desses três caras aqui, os caras de meio de campo, porque eles que vão dar o ritmo do jogo. Formação fica bonita. É eles que dão o ritmo do jogo. Se esses três funcionarem, o time vai andar. Se esses três não funcionarem, o time não vai andar. Porque o Biel, o Kaique, o Everaldo precisam dessa criação. O Chaves e o Borel vão precisar do entendimento do Biel e do Kaique para eles chegarem à linha de fundo. Às vezes, fazer uma variação, eles caindo por dentro e Kaique e Biel abrindo, também é uma boa. Ou eles segurando no meio aqui, ó, para Diego Rosa encostar, Mugni encostar e os dois laterais, o Chaves e o Borel, fechar aqui junto com o Azevedo. Com o Acevedo, né? Com o Nicolas. Então, tem muita variação pelo lado do campo e também por dentro. Time jovem, a princípio, sem ver jogar com qualidade, né? E agora é esperar. Se mostra um time que pode ter sucesso. Eu tenho algumas restrições ainda. Biel, Kaique, eu sei que vão reclamar, mas tem que esperar o garoto chegar, jogar. Ah, ele fez algumas partidas. Ah, o treinador do Manchester City gosta muito dele, acha que ele vai render. Irmão, vamos esperar, o garoto é muito novo, tá? Eu não sei nem quantos anos o Kaique tem, mas é ovinho. Mas nós já vimos jogadores muito novos que renderam lá fora. Vou dar dois, o Rodrigo e o Vinícius Júnior. Não estou comparando, mas a gente tem que esperar. Então eu tenho ainda ressalva com Kaique, com Biel, e aqui no meio de campo com Mugni e Diego Rosa. Tá? Tenho com esses quatro jogadores aqui, Kaique, Diego Rosa, Mugni e Biel. Acho que nesses quatro aqui, que ainda pode, talvez, se tenha mais mexidas para se encontrar o time. Tá? Não estou falando que eles são ruins. Estou falando que talvez se tenha mais mexidas do que a gente espera. Talvez um outro jogador de mais experiência pelo lado do campo, um jogador mais experiente pelo lado do campo, se faça necessário. Tá? Se faça necessário. Aqui se tem o Jacaré, tá? Que pode ajudar muito. Eu, particularmente, na boa, eu acho que o Jacaré vai acabar sendo o titular. Tá? Mas eu acho que para início deve ser isso aqui. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode. A gente tem que esperar jogar, não dá para julgar. Eu não vou falar que o time é ruim, o time é bom, o time vai amassar. Pô, irmão, tem que começar a jogar. Pode dar liga também como pode não dar. Jogadores bons, promissores,
tem uma mudança, lógico, do que o Bahia contratava, porque o Bahia, para o que o Bahia contratou agora, mas a gente tem que olhar o time em relação ao Brasil. Se você pegar o time do Bahia aqui em relação ao Brasil, você vai ter uma noção de qual é o parâmetro que este time aqui tem. Começa a fazer um parâmetro com os times que você acha que vai brigar para não cair. Faz um parâmetro com os times que você acha que está na metade da tabela, brigando ali por Libertadores. E faz um parâmetro com os times que você acha que vai brigar por título. Mas tem que fazer um parâmetro sem clubismo. Que aí você tem o parâmetro. O meu parâmetro aqui, aí é muito vago, porque o time não jogou ainda. Mas, a princípio, não vejo esse time brigando para não cair. Então eu vou fazer o meu parâmetro, tá? O meu parâmetro que eu vou usar, meu amigo torcedor do Bahia, é o time do Botafogo do ano passado que iniciou o Campeonato Brasileiro. O time do Botafogo do ano passado que iniciou o Campeonato Brasileiro. Esse time aqui, que está aqui, é mais forte que aquele time do Botafogo do ano passado. O time do Botafogo que iniciou o Campeonato Brasileiro não terminou o Campeonato Brasileiro. O time que terminou o Campeonato Brasileiro foi praticamente outro. Na metade do ano, o Dexter teve que montar um time quase que inteiro. Tá? Então, este time aqui, que inicia, para mim, é melhor do que o Botafogo que iniciou ano passado. E por que eu estou colocando o Botafogo? Porque o Botafogo foi o primeiro ano de SAF ano passado. E também montou um time para jogar o Campeonato Brasileiro. Mas o time que o Dexter montou, na minha opinião, era mais fraco que esse. Esse é mais forte. Então a tendência, na minha opinião, é que sofra menos. Mas esse time aqui, eu vejo numa condição de não sofrer para não cair. Mas eu não vejo esse time aqui, neste momento, brigando por Libertadores. Eu vejo esse time não sofrendo para cair e ali no meio de tabela de Sul-Americano. Encaixando, vindo algumas outras peças, a gente muda de opinião. Tá? Mesma coisa, pode não encaixar porra nenhuma. E a gente mudar de opinião e falar, esse time vai cair. Então tem que esperar. Qualquer análise vai ser cruel com a torcida e com os jogadores. Mas a princípio, o parâmetro que eu faço é com o Botafogo. O Botafogo que iniciou era mais fraco que esse time do Bahia, que se fosse começar. Acho que esse time que está aqui não é o time que vai começar o Campeonato Brasileiro. Tenho quase que certeza que esse time que está aqui não começa o Campeonato Brasileiro. O time que vai começar o Campeonato Brasileiro vai ter pelo menos umas 2 ou 3 mudanças do que tem aqui. Tá? Mas daí a gente tem que esperar o time encaixar. Mas acho que a princípio a ideia deve ser isso aqui. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!